Olá, sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos, a mais um bate-papo aí do NASCE, que o NASCE está promovendo hoje, dia 20 de novembro, dia do biomédico. Convidamos 3 egressos super especiais para contar um pouquinho das suas trajetórias, suas histórias profissionais para a gente, como foi a escolha do curso, o período de graduação, né, o mercado de trabalho. E para começar, eu quero aí apresentar o Andrei Vidal, né, egresso da São Camilo, graduado em biomedicina na turma de 2019, técnico de laboratório no setor de macroscopia do grupo São Marcos, e mestrando pela Unifesp, né, desenvolvendo sua dissertação aí na área de imunologia. Andrei, seja muito bem-vindo. Oi, obrigado. Obrigado, gente. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu também quero apresentar aí a Pamela Bartolazzi. Ela também é graduada aí em biomedicina pela São Camilo, na turma de 2011, especialista e gerente de colaboração científica em tomografia computadorizada na América Latina, na Siemens Healthineers, e pesquisadora e colaboradora no Laboratório de Neuroimagem e Psiquiatria, LIM 21, Santa Casa de Misericórdia, com ênfase na análise morfométrica e funcional cerebral na obesidade infantil, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado também aí, Pamela. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. E ela, a Tuane Bastos, que fez parte da turma de 2014 da São Camilo, de biomedicina, especialista em ressonância magnética e tomografia computadorizada também pela São Camilo, e possui experiência assistencial em medicina nuclear e PET e CT. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E para moderar a nossa roda de conversa, nada mais nada menos que o professor Dr. Mauro Fantini, muito conhecido da casa, nosso colega biomédico formado pela Unifesp, doutor em imunologia também pela Unifesp, docente do curso de biomedicina da São Camilo, idealizador e coordenador do projeto Narizes de Plantão. Professor Mauro, muito obrigado pelo seu aceite e participação e vamos dar início ao nosso bate-papo. Eba, é um prazer estar aqui, estou achando muito legal porque a gente tem egressos do curso bem lá do comecinho, a Pâmela da primeira turma, mais ou menos do meio, a Tuane, o Andrei mais recentemente, então eu acho que a gente vai ter um bom panorama aí, né, de pessoas que estão há mais ou menos tempo formadas e para a gente entender o que está acontecendo, como é que é o mercado de trabalho e tudo mais. Gente, é um prazer ver vocês, super saudades de vocês, e queria saber de vocês, falem aí quem quiser, pode falar um pouquinho, o outro fala depois, interrompe, não tem problema, mas eu queria saber de vocês como é que foi, o que marcou para vocês na graduação, assim, em termos de desafios, desde escolher o curso, né? Por que vocês escolheram biomedicina? O que é que em algum momento causou dúvida, causou insegurança em vocês? O que deixou vocês assim? Será que eu consigo fazer isso? Será que não? Conta pra gente como é que foi aí as jovens Pamela, jovem Tuane e o jovem Andrei. Então, professor, eu acho que eu posso falar um pouquinho, depois para puxar, né? Então, para mim, biomedicina foi algo, assim, muito surpreendente na escolha, por exemplo. Eu estava saindo do ensino médio, né, para entrar no superior, e a minha sogra da área da saúde, né, conhece bem a área da saúde, tem outras pessoas da área da saúde, e, de repente, eu estava escolhendo o curso, me falou sobre o curso de biomedicina, que era alguma coisa muito generalista e poderia me abrir diversas portas, e diferentes portas, né? Então, eu assumi isso para mim, foi uma fase da minha vida um pouco conturbada, então eu assumi isso para mim e acabei encarando o curso de biomedicina. E durante o curso me surpreendi, assim, eu acho que o curso de biomedicina é realmente muito generalista, o curso de biomedicina é muito amplo e nos fornece diversas portas, então acabei fechando durante o curso aquilo que me proporam, né, foi proposto quando eu tive que escolher. Então, eu acho que foi sensacional, me trouxe tudo aquilo que eu procurei como resposta.
Eu posso falar agora que eu sou recém-formado e então tá muito fresco na cabeça ainda o que passou. Formou em 19, 18? Oi? Ele se formou em... Ano passado, na minha festa de formatura nem tinha pandemia quase, foi esse ano ainda. Então, também começou no ensino médio, só que assim, eu tinha certeza que eu queria ir para a área de biologia. Eu vou ser biólogo, e eu fui certeiro, né? Aí quando eu fui prestar o vestibular, professores recomendaram a faculdade, eu fui ver como é que é, e aí eu vi com essa grande palavra que é biomedicina, eu falei, ué, o que é isso, cara? E quando eu comecei a pesquisar sobre o curso, eu percebi que era tudo aquilo que eu gostava da biologia, aquilo que eu gostava da saúde e aquilo que eu não gostava da biologia não estava. Então eu falei, nossa, é o curso perfeito. Então eu entrei na São Camilo em 2016. André, para quem está vendo, assim, porque pode ser que tenha alguém que está, né, no ensino médio e tal. No seu caso, assim, aquilo que eu não gostava da biologia, no seu caso era o quê? Então, no meu caso pessoal, a parte de planta, de ambiental, essa parte, assim, eu não era o maior fã, sabe? Legal. Mas eu falei, uma hora eu vou ter que enfrentar, se eu quero seguir biologia, eu sigo essa área, né? Uma hora eu vou ter que enfrentar esses assuntos. E aí, em 2016, eu entrei no curso e, assim, abriu minha mente o curso, porque tinha muitas matérias que eu não esperava que tivesse quando eu pensava em fazer biologia, a parte clínica, a parte de farmacologia, e assim, me encantou muito. Isso também foi um dos principais desafios, porque é também uma matéria, é uma disciplina, um curso muito denso, né? Então tem momentos que eu falei, aonde que eu fui estacionar meu cavalo, cara? O que eu tô tentando fazer aqui? Mas deu tudo certo. E não me arrependo de nada. Gente, eu ouvindo a Tuane e o Andrei falando, eu estou me sentindo bastante velha, bem sênior, vamos dizer assim, porque eu me formei em 2011, né? Então, há praticamente 10 anos de formada, e então acho que eu peguei ainda os primórdios, né, do curso da biomedicina, fiz parte da primeira turma. E foi interessante que a minha decisão, de fato, eu estava bastante indecisa na época do ensino médio, não sabia o que eu ia fazer, e foi numa feira de estudante, e foi até engraçado que eu conto que, assim, tinha uma salinha com nome de medicina e uma fila enorme. E aí tinha uma salinha, assim, biomedicina, e tinha 2 pessoas na fila. Aí eu olhei e falei, gente, eu vou ali, me interessei, o que será que é? Eu nunca tinha nem ouvido falar, para ser bem sincera. E aí eu fui naquela fila, só que assim, tinha uma profissional, eu até queria, se possível, assim, mas infelizmente não vai ser possível eu lembrar o nome dela, enfim, mas ela era tão engajada, assim, tão feliz, assim, com a profissão e tudo mais, e aquilo me encantou de uma forma, e ela falava, assim, com amor, e aí eu saí daquela sala e eu falei, eu não vou mais ver medicina, eu não vou ver mais psicologia, enfim, é isso que eu quero para mim, eu saí de lá decidida, só que eu saí com a ideia de que eu ia trabalhar com a área de investigação criminal. Eu lembro no meu primeiro dia de aula com a professora Margarete, e aí ela perguntou, ela falou, gente, qual é o objetivo de vocês? Eu lembro como se fosse ontem, que eu falei, meu objetivo é trabalhar na área de investigação criminal. Só que eu fiz ainda alguns cursos, na época, tinha alguns cursos não de pós-graduação, mas aqueles adendos, né, extracurriculares e tudo mais, achei interessantíssimo, até uma vez que um pleno domingo, eu estava em casa, ouvi um barulho, aí fui ver, tinham matado um homem na esquina da minha casa. E aí eu falei, gente, eu vou lá, né? Eu vou ser perita, então eu já vou praticar. E aí quando eu fui, aí eu falei, gente, acho que não, não é isso que eu quero. Isso eu já estava no curso, né? Uau! E aí foi interessante que durante o curso aí eu fui me descobrindo, e aí eu fiz a iniciação científica com parasitologia, e aí, assim, as portas foram se abrindo, a gente foi definindo o que a gente quer e o que a gente não quer. Eu acho que, como eles disseram, assim, o bom da biomedicina é que tem uma ampla variedade de escolhas, e isso eu vejo cada vez mais, então, assim, o mercado cada vez mais aberto, de portas abertas para os biomédicos, isso é muito legal, é muito
satisfatório, assim, a gente ver todo esse progresso da biomedicina desde o começo até agora, né? Eu acho que só para complementar sobre a que a Pamela disse, né, que o biomédico está sendo muito bem-vindo, né, no mercado de trabalho por causa da formação, eu acho que é isso mesmo que eu encontrei depois que eu saí do curso, que eu já tinha visto aquela visão generalista, né, toda mais da saúde, e quando eu saí do curso, as portas foram se abrindo justamente por isso, por causa da nossa ampla formação. Eu acho que quando um profissional chega no mercado, por exemplo, no meu caso, eu cheguei na área da imagem no mercado, mas tinha uma formação muito mais que a imagem por trás. Então, toda aquela carga minha me fez abrir portas e portas e portas e ser reconhecido um pouco, né, pelo aquele empregador, pelo aquele líder naquele momento. Então, isso foi sensacional. Eu acho que fez muito bem para mim, como profissional, no mercado, ter essa formação tão ampla. Eu gostaria de falar que eu me identifiquei muito com a história da Pamela, porque acho que todo biomédico, quando começa na carreira, namora a ideia de perícia criminal, né? Eu até fui para Campos do Jordão, numa série de simpósios, e foi lá que eu percebi que eu não tenho a menor capacidade de ser, vocação de ser perito, porque mostraram fotos e coisas de casa. Eu falei, gente, cara, que isso? Aí foi nesse momento que eu percebi que não era a minha área, gente. Eu também quis, para colaborar com os colegas, eu também quis. Também foi num simpósio lá na USP de perícia criminal que eu desisti. Realmente, como o Andrei falou, começou a mostrar umas fotos, algumas situações que os biomédicos eram recrutados, e eu disse, não dá. Isso é muito legal, porque quando as pessoas perguntam, né, o que faz um biomédico e tal, é difícil de explicar porque é tão amplo, né, são tantas possibilidades que cada um está fazendo uma coisa diferente, mas com a mesma formação, né? Então, isso é muito legal porque eu vejo isso, que o aluno entra com uma ou duas opções muito claras, porque ele viu na TV, ou porque tem no seriado, ou sei lá por quê, e de repente, puff, né, abre-se um universo de possibilidades para se atuar. Isso é muito legal. Realmente. Pamela, eu queria saber de você uma coisa, que é... imagino que você e o pessoal da sua turma viveu momentos de incerteza. Afinal de contas, vocês fizeram parte da primeira turma, né? Sim. Hoje, por exemplo, o aluno que entra, a São Camilo tem muita história para contar, né? Já tem isso, você está aí há 10 anos levando o nome da São Camilo, né, como alguém que sabe o que está fazendo, que as pessoas, que aprende rápido e tudo mais. Então tem história para contar. Quando você entrou, a gente não tinha história para contar, porque era a primeira turma, né? Como é que foi isso? Como é que foi gerenciar isso? E por que você acha que você ficou? E por que tanta gente da sua turma ficou e está hoje trabalhando e brilhando por aí? Sim. Na verdade, assim, como você disse, professor, foi um tempo mesmo de incertezas, né? Eu tentei, eu tive, vamos dizer assim, algumas experiências durante o curso, então, não só da faculdade em si, mas eu fiz essa experiência da iniciação científica em parasitologia, não me identifiquei, e aí, com o tempo, eu acabei me identificando mais com essa área de imagem, mas eu acho que, eu estou sendo bastante sincera, eu acho que, assim, o corpo docente, ele é diferenciado da São Camilo. Eu acho que, assim, não tem só a questão de técnica e de excelência no ponto de vista de bons professores, de ótimos profissionais, mas também a gente, eu posso até citar aqui, não tem problema nenhum, a professora Renata Baida, ela me ajudou muito, então eu conversava com ela, eu falava dos meus desesperos, eu sempre fui muito ansiosa, então eu lembro que, tanto é que eu comecei a iniciação na Unifesp, eu estava passando para o segundo semestre, então, assim, eu sempre fui muito precoce, assim, muito ansiosa com as coisas e tal, e eu queria que acontecesse, aí participei de um processo seletivo numa multinacional para estágio, foi um período muito difícil para mim, porque
eu acho legal até de trazer, porque às vezes as pessoas pensam e olham e pensam, nossa, olha, a pessoa está muito bem, e pensa que sempre foi um sucesso. E não, a gente tem fracassos, a gente ouve nãos, e foi um processo seletivo que eu participei, acho que foram 5 etapas, eu cheguei até a última, fiquei entre os 3 finalistas e não fui selecionada. Então, assim, aquilo acabou comigo de uma forma. E, assim, a professora Renata me ajudou bastante. Acho que a gente tinha também esse lado aí, amigo também. Eu acho que isso faz a diferença, sim, esse lado humano da faculdade. E hoje, como profissional, eu posso dizer, porque eu já tive estagiários, eu já tive residentes que foram da São Camilo, e, gente, a São Camilo é diferenciada, pode ter certeza. E eu estou falando isso não é porque eu estou num evento da São Camilo, até porque eu não ganho nada em fazer uma propaganda, mas é uma coisa que nós profissionais conversamos, comentamos entre nós. A São Camilo é diferenciada porque a gente percebe que o aluno ele tem uma característica assim de dedicação única que vem dos alunos São Camilo. A gente olha e fala, esse é da São Camilo. Aí a gente percebe, é engraçado, mas é muito isso. Acho que essa cultura aí, enfim, eu vejo São Camilo como muito completa, sabe? Legal. Eu acho, professor, só se eu puder contemplar, tudo que estão dizendo está me trazendo cenas na cabeça. Eu acho que os professores da São Camilo, eles não querem te dar só aquela conteúdo. Eles querem formar profissionais realmente dedicados para o mercado e que atinjam um nível desejado. Eu acho que isso, para mim, né, e vejo pela fala da Pamela e também, com certeza, do Andrei, fez muita diferença. Eu acho que o tempo todo não, você consegue, o nível tem que ser alto, você tem que conquistar isso, e vamos lá, vamos todos juntos, né? Então, o conteúdo com certeza teve o conteúdo, mas essa formação dos seres, né, camilianos, foi muito importante para mim, e eu vejo isso hoje no meu dia a dia, como a Pamela disse. É uma diferença de visão. Eu trabalho com outras pessoas, com certeza, de formações diferentes, e eu vejo que a minha visão é muito centrada naquilo que eu aprendi na faculdade. Vamos lá, a gente consegue mais. A gente consegue mais, Exatamente. A gente consegue se entregar mais para isso, e acaba se entregando, né? Então, isso é um diferencial que eu agradeço muito. Sim. É aquela coisa do profissional completo, né? Não é só o profissional técnico, ou enfim. Isso, tirar aquela venda da lateral, né, e conseguir olhar para o todo e saber quanto a gente pode fazer melhor no cenário como um todo, né? Não só naquilo pontual. Tanto que acho que uma frase que o aluno São Camilo mais ouve é que eles não estão formando apertadores de botão, né? Eles estão formando pessoas que questionam, que correm atrás, que talvez não saibam de um determinado assunto, mas se não souber, sabem procurar, sabem achar e sabem se resolver durante a situação. Então, acho que isso é muito da instituição mesmo, muito do corpo docente também. Eu tô lá desde a primeira turma, né? E eu vejo assim, para mim é impressionante, assim, ver quando a gente propõe alguns trabalhos, né? Que são rigorosos, que tem bastante conteúdo e tudo mais. Como o aluno do primeiro ou do segundo semestre, para ele é difícil, é muita coisa. Aí chega no 6º semestre, tem uns trabalhos assim super complexos e o aluno já está assim, vai, manda. Vai. Tem problema. Já apanhei muito nessa vida, né? Interdisciplinares, Vai, eu mato no peito. Vai. O que é para fazer? Só mais uma terça-feira, né, gente? Chegava ao final de semestre, parecia que o caminhão tinha passado por cima, mas estávamos felizes que tinha ido com sucesso, né? O caminhão tinha ido no sentido certo, né? Então, é mais ou menos isso. E como é que foi essa passagem de vocês da graduação, se formou, e aí entrar no mercado de trabalho? Que relação que teve com o estágio, talvez, que vocês fizeram no último ano, ou que caminhos que vocês tomaram inicialmente que levaram vocês para onde vocês estão hoje? Pensando em quem está vivendo isso também, né? Está no último ano, está ingressando no mercado de trabalho agora. É legal saber, a gente conhecer essas trajetórias.
Eu gosto muito de dizer, professor, desculpa, eu sempre a primeira a falar, mas eu acho que é tanta coisa, mas eu gosto sempre de dizer que o estágio, para mim, do último semestre, né, da faculdade, foi crucial para o restante da minha carreira. Eu acho que veio, né, pelas mãos da São Camilo, né, a indicação para o estágio. Eu acabei fazendo um estágio num bom hospital, né, numa área restrita, mas que a São Camilo me abriu portas. E a minha dedicação também nesse estágio abriu as portas para o resto da minha carreira. A partir daquilo, eu consegui seguir o caminho, lógico, outras portas foram se abrindo durante, mas todas muito espontâneas, muito ligadas àquilo que eu comecei, que eu dei início, né, no primeiro dia de estágio, eu digo. Então, eu acredito que a dica que eu daria hoje para um egresso, né, para uma pessoa que daqui a pouco vai sair da faculdade, é focar no estágio, é tentar, lógico, fazer um estágio na área que mais se aproxime daquilo que ele goste e se dedicar de verdade, porque eu acho que ali vai ter pessoas que vão indicar ele para o futuro e também vão ensinar para ele aquilo que ele realmente quer aprender, né? Então, eu acho que foi crucial. Eu acho que essa fase do estágio é algo muito importante, muito sério, e que vai realmente caminhar para o futuro deles. Vou falar a minha parte agora, que, assim, do mesmo jeito que a Tuane falou, a minha transição da área acadêmica para a área profissional, assim, foi bem suave, tanto que eu pensei, nossa, aconteceu tudo tão rápido que eu não tive aquele momento, né, tipo, formei, e agora? O que eu faço da minha vida? Acabou sendo bem tranquilo, porque tudo começou com um projeto de pesquisa que a São Camilo ofertou no ano de 2018, que foi o penúltimo ano que foi o meu penúltimo ano na faculdade, que é sobre um projeto de pesquisa de iniciação científica com bolsa FAPESP, que eu acabei fazendo o processo seletivo, fui aprovado. Essa pesquisa acabou se tornando meu TCC. Eu tive alguma parceria com professores da Unifesp, com os professores da São Camilo. A gente ficou premiando entre laboratório da Unifesp e da São Camilo, e acabou sendo meu TCC, e isso garantiu o meu contato com a minha atual orientadora de mestrado, que é a Patrícia Chander, que é uma professora da Unifesp. Então, essa ligação aconteceu, e o estágio que eu fiz no último semestre do último ano, que foi no laboratório de anatomia patológica, é o mesmo lugar onde eu estou empregado agora no setor. É um setor diferente, mas, assim, também teve o contato da supervisora, que conseguiu uma vaga para mim assim que liberou. E foi esse ano, então estava tudo bem conturbado, com tudo da pandemia, e ainda consegui uma vaga no laboratório no meu último estágio. Então foi assim, uma transição bem suave, e assim, quando eu vi, aconteceu. Ai, eu tava... Desculpa, meu microfone estava mutado. Bom, a minha parte de estágio, na verdade, acho que a São Camilo me abriu as portas, vamos dizer assim, eu não sei por onde começar, na verdade. É porque, assim, eu fiz estágio em 3 lugares. Eu fiz um estágio de 1 ano em ressonância magnética no Albert Einstein. Eu fiz também em tomografia no Hospital Sírio-Libanês, e também eu fiz no laboratório no LIM 21, que é o Laboratório de Imagens Médicas do HC. Minha, né? Neuroimagem. Foi bem tranquilo. Quero fazer tudo, né? Quero fazer todos os estágios. Gente, aí eu fico pensando, eu dormia 4 horas por noite, mas enfim, deu certo, sobrevivi, consegui fazer o TCC. Mas enfim, o que eu acho que foi legal é exatamente o que eles falaram. A São Camilo abriu as portas para mim. Hoje, a gente está falando em formação de 10 anos, mas hoje o meu doutorado eu faço com o grupo que eu conheci lá na época de estágio do LIM 21. Então, hoje eu faço estudo das alterações cerebrais em adolescentes obesos. Então, é um projeto do HC com a Santa Casa de Misericórdia, e é o meu projeto de doutorado, e que a gente iniciou lá no meu estágio. Então, é essa porta que me abriu, então, desde o estágio, e também o estágio supervisionado junto com o Albert Einstein, que também foi aberto pela São Camilo, e aí as coisas foram acontecendo, e, enfim, a gente conseguiu conciliar, e eu acabei fixando no Sírio-Libanês, em tomografia,
E aí depois eu passei, faz 2 anos que eu entrei na Siemens, então com uma posição de especialista de aplicação clínica, e aí agora eu estou assumindo a gerência clínica e científica da América Latina na Siemens. Então, acho que tudo, como eles disseram, tudo começou mesmo com o estágio. Eu também não tive essa preocupação na hora e agora? Assim, a gente sempre tem, porque a gente é ansioso. Mas, assim, digamos que o fluxo surgiu, assim, passou naturalmente, as coisas foram acontecendo, né? E eu queria saber de vocês, assim, do que vocês fazem hoje, ou nessa trajetória que vocês tiveram profissional até o momento, o que é que vocês fazem hoje, que vocês veem, por exemplo, a Pamela deu um exemplo agora, né, de uma parceria do doutorado que começou lá no estágio, e que outras coisas que vocês veem que hoje vocês estão na prática de vocês, ou então estão em contatos de vocês, que, se você for ver lá para trás, está em raízes da graduação, sabe? Está em algum jeito de trabalhar, ou em alguma aula, ou em algo que você aprendeu, ou de algum jeito que você sente que você cresceu como pessoa, e que, putz, hoje eu faço as coisas desse jeito, porque eu tive essa minha experiência na graduação. Professor, eu posso só aproveitar essa pergunta? Achei essa pergunta muito boa, porque eu nunca tive a oportunidade de te falar pessoalmente isso. Eu já falei para outras pessoas, para outros professores, enfim, para os meus colegas, eu nunca falei para você. Mas teve uma aula que você deu, que foi a do ovo de Páscoa. Eu não sei se você lembra dessa aula. Gente, foi uma aula totalmente criativa. Eu tenho certeza que toda a minha turma que estiver assistindo vai lembrar. E, assim, eu trabalho muito também com essa parte de treinamento, de aula. E, assim, toda vez que eu vou criar uma aula, alguma coisa, eu lembro dessa sua aula, e é verdade. Eu precisava te falar isso. Juro. E aí eu falo assim, não, tem que ser uma aula no nível daquela aula do professor Mauro, porque, de verdade, eu acho que, nossa, essa criatividade, assim, essa coisa de você sempre se reinventar para trazer, assim, um conteúdo para fazer entrar na cabeça das pessoas, nossa, isso me inspira de verdade, e acho até legal de estar falando isso para você aqui agora. Aproveito para agradecer, porque, de verdade, às vezes a gente nem sabe que a gente faz a diferença na vida das pessoas, mas você fez, viu? Não só na minha, como dos meus colegas também, porque eu já conversei, assim, com eles sobre isso. Que lindo! Nossa, amei! Bom, Andrei e Tuane, vocês vão ter que falar de mim agora. Então. Não, desculpa, é que nesse momento eu só tenho como falar de você, né? Não, eu estou seguindo na área de imunologia, então... verdade. Então, eu devo dizer a mesma coisa, assim, duas situações diferentes que eu percebo que eu parei e pensei, primeiro que eu estou trabalhando nesse exato momento em um laboratório de anatomia patológica, e tem coisas que acontecem, situações, alguns casos que estão aparecendo lá, que eu simplesmente sei mais ou menos o que está acontecendo, mas quando me perguntam, tipo, como você sabe, eu fico, tipo, eu não sei como eu sei, mas só sei que eu sei, de algum jeitinho. Isso acontece, assim, frequentemente, cara. E outra coisa que também aconteceu é que as aulas que eu tive, tanto do professor Mauro como do professor Rony, abriram a porta da imunologia, que foi que eu mais me identifiquei. Então, assim, definitivamente... a vida seguiu um rumo aí diferente. Para mim, eu acredito que, por exemplo, nossa vida na faculdade, eu acho que os meninos também devem, né, achar isso, era resolver problemas. Vocês nunca focaram em decorar matéria para depois passar para a prova em questão, mas sim ter o poder de resolver um caso clínico, ter um poder de resolver um problema. Todas as provas eram focadas nisso, todos os trabalhos eram focados nisso, para nos fazer seres pensantes, como eu falo de novo, né, como já falei lá atrás, falo de novo, para nos fazer seres pensantes. Isso, para mim, como pessoa, trouxe uma capacidade resolutiva grande. Isso, durante a minha carreira, foi se tornando cada dia mais marcante e acabou abrindo as portas de onde eu estou hoje, né? Que eu acabei sendo promovida para uma supervisão, né? Para um cargo de gestão, por realmente essa capacidade de resolver problemas.
de olhar para um problema, como o Andrei disse, e olhar, eu tenho que resolver. Eu não consigo simplesmente pegar um problema e olhar para ele e falar, ele vai continuar aqui. Não, eu preciso resolver ele. Ele nem que não seja o meu problema, mas se está dentro da onde eu estou, agora é meu, né? E isso eu aprendi durante a faculdade e me trouxe para a vida, e isso as pessoas foram reconhecendo isso ao longo da minha carreira. E acabou abrindo portas e me trazendo só doces frutos, né, de tudo isso. Muito legal. Porque no fim das contas, você só vai ser contratado por alguém se você resolver problema, né? Ninguém vai te contratar porque você é gente boa, porque você decorou o ciclo de Krebs, né? Não, tá bom, mas que problema. Ou então, se você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma empresa porque você vai resolver problema de alguém, né? Como o Andrei disse lá atrás, a questão de apertar botões, né? Para a gente, na área da imaginologia, isso é muito presente, né? É muito aquela pessoa que sabe reproduzir protocolos, aquela pessoa que sabe, mas se você fizer assim, já não sei. E a partir do momento que chega uma pessoa que olha para isso, e fazer assim, vamos tentar, vamos estudar, vamos procurar, por que não? Né? Alguém já disse o não? Não, então vamos tentar. Então, isso acaba diferenciando um pouco, né, naquele cenário do trabalho, e as pessoas acabam contratando, né, professor, como o senhor mesmo disse. As pessoas acabam tentando manter, né, também. Muito bom. Pensando em pessoal que está pensando em entrar na faculdade ou já está na graduação, se vocês fossem voltar no tempo, assim, pegar um DeLorean do De Volta para o Futuro, voltar um pouquinho no tempo, o que Tuane, Andrei e Pamela fariam de alguma coisa diferente, assim, na graduação? Eu acho que eu podia ter feito, ou acho que aqui eu dei uma vacilada, ou sei lá, enfim, o que vocês fariam? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu correria atrás mais de coisas, assim, eu na minha graduação, Mauro, eu acho que eu fiquei muito paradão, sabe? Esperando as coisas acontecerem, esperando o mundo se ajeitar. E eu acho que eu poderia ter corrido atrás de um estágio, ou um outro curso, ou aberto a mente para outras possibilidades, e não fiz assim. Talvez não desse para fazer mesmo, porque era a maturidade que eu tinha, né? Mas com a cabeça hoje, eu vejo isso, assim. Difícil essa. Eu realmente não faria nada diferente. Porque eu acho que pela situação que eu vivia naquele momento, como, né, na maturidade, mesmo hoje, talvez eu acho que eu não faria tanto quanto eu fiz naquele momento. Eu acho que hoje, talvez a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando um pouco cansado, isso é normal, né? Acredito que seja normal. Então, eu acho que eu não faria, eu acho que eu lutei tudo que eu podia ter lutado, e com o apoio também que eu tive do corpo docente como um todo, dos colegas no momento, né? Os colegas, nossa, eu vou dizer que os colegas são essenciais na nossa vida. Eu acho que hoje, principalmente, eu faço uma pós pelo esse meio virtual, eu digo que a falta de ligação com os colegas nos traz um déficit muito grande, porque você não tem aquele apoio psicológico que durante a faculdade você tinha dos seus colegas, né? Enfim, então eu acho que não me arrependo de nada, eu acho que absolutamente nada. Eu lembro do grupinho de vocês ali. Né, professora? A gente era um pouco marcante, falava um pouco demais. Eu acho que, assim, eu acho que do jeito que eu levei a graduação, eu não me arrependeria, porque eu acho que eu consegui ponderar da maneira que eu acredito ser certa durante a graduação, não dar aquela importância descomunal que acaba com o psicológico de uma pessoa, mas também não deixar completamente alheia a quem dá, enfim. Mas acho que uma coisa que eu mudaria, eu seria um pouco mais presente nas atividades curriculares. Eu sei que, assim, eu olhava para todos os lados e tinham pessoas criando ligas e fazendo congressos, e eu tava, eu só quero me formar aqui, sabe? E eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa, é que essas pessoas, assim, o know-how que elas têm lá, os contatos que elas fizeram, assim, devem ajudar muitas pessoas. E eu, agora, olhando para trás, eu pensaria, nossa, eu gostaria de ter participado daquela liga ou daquele... Enfim, acho que seria isso. Legal.
Ai, gente, da minha parte, eu não sei, eu acho que não faria nada de diferente também. Eu achei legal que o Andrei trouxe, eu tive a oportunidade de conhecer a Liga de Imaginologia da São Camilo, agora mais recentemente, e assim, eu achei muito sensacional o trabalho deles, eu achei que é muito profissional, assim, nossa, eu fiquei assim, boca aberta, assim, de ver o trabalho e tal, e acho que, não sei se talvez enfim, mas eu acho que não faria nada de diferente, acho que foi tudo muito bem, assim, e a única dica que eu dou, eu acho que, assim, para quem quiser seguir essa área de entrar em multinacional e tudo mais, o inglês é muito importante, entendeu? Legal. Então, assim, o inglês foi uma coisa que talvez eu tenha corrido mais depois de formada, que aí eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, enfim, mas é só uma dica, né? Mas a São Camilo ainda assim já puxa um pouco, a gente já tinha algumas atividades, né, de artigos científicos e tal, mas acho que isso, não sei, é só uma dica mesmo, assim, mas eu não faria nada de diferente, não. Eu acho que isso... Fala, Tony. Desculpa, professor, eu acho que isso eu também corroboro com a Pamela, que o inglês realmente é bem importante na nossa área. Eu também deixei isso me bloqueia de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer além, né? Então, talvez para quem está aí ou entrando na graduação ou durante a graduação, pensar nesse segundo idioma, principalmente o inglês, é algo bem importante, é algo que provavelmente vai ser um diferencial lá na formação. Sim, com certeza. E momento Marília Gabriela, o que para vocês, o que é ser camiliano, ou pelo menos, se a gente pode ser mais específico, né? O que é ser um biomédico camiliano, a experiência de vocês aí. Aqui a gente tem perguntas profundas, gente. É mesmo? Ai, gente, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu estudei na São Camilo. Eu falo para todo mundo sabe. Tem até uma piada, assim, que no hospital que eu trabalhava, falava, vai, lá vem a Pamela falar da São Camilo. Mas eu falo mesmo. E eu tenho, assim, o maior orgulho. E como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar com estagiários e, enfim, pessoas, estudantes da São Camilo, e vejo o diferencial deles, assim, são pessoas com uma base teórica muito bem centrada e pessoas com um perfil, assim, de dedicação, de resolução de problemas, como a Tuane falou, assim, é muito diferenciado. Então, eu tenho o maior orgulho, eu acho que sempre quando tem alguém da São Camilo, algum aluno, eu fico super orgulhosa e eu falo também. E é isso, eu acho que a São Camilo de verdade fez um grande diferencial para mim, para minha carreira. Eu acho que, enfim, toda a infraestrutura, todo o corpo docente, como eu já falei, eu acho que realmente fez toda a diferença e por isso eu tenho o maior orgulho de dizer eu sou camiliana, eu tenho orgulho sim, faço maior propaganda. Eu também, eu sou meio considerada a chata, porque toda vez que começa a falar de faculdade, eu lá na São Camilo, é sempre essa frase. Mas eu acho que tem até uma frase, eu acho que ser biomédico São Camilo é procurar ser sempre mais. Eu acho que nunca se estagnar, nunca se acomodar, nunca se contentar com aquilo, com pouco, é sempre olhar mais amplo, sempre olhar por outro prisma, tentar entender, tentar resolver, né? Como a Pamela disse, eu acho que é ser mesmo, não é realmente outras coisas, é ser um profissional diferente. Eu tenho estagiários também da São Camilo e de outras faculdades, e a diferença é gritante no perfil exigido, né? Eu acho que durante a graduação eles vão sendo moldados, como o professor Mauro disse, durante os primeiros e segundos semestres, talvez ainda demore um pouco para eles entrarem, né, no clima, mas depois disso é realmente interessante a diferença que tem entre esses profissionais. Então, eu acho que é isso, é ser sempre mais, e ficaria falando aqui a noite toda sobre isso, porque eu fiz a graduação na São Camilo, e quando eu me formei, eu acabei ganhando uma bolsa, fiz uma primeira especialização, estou fazendo uma outra especialização, trabalho num hospital que a mantenedora é São Camilo, então é
enraizado na minha alma. Muito bem, bom, acho que Tuane e Pamela em algum momento vão competir pela vaga de reitora, né? Claramente esse momento vai chegar. Olha, eu concordo em gênero, número e grau do que as duas falaram, né? Que assim, já comentei isso também, mas acho que ser São Camilo ser camiliano é saber que assim, às vezes você pode não saber de alguma coisa, e provavelmente isso vai acontecer, de você não saber de alguma teoria, mas assim, é ter a certeza e a tranquilidade que se precisar, você vai conseguir compreender, você vai conseguir entender, e assim, confiar na formação que você teve, porque se você conseguiu completar o curso da São Camilo, eu acho que você não tá em boas mãos, assim. Muito bom, muito bom. Raul, acho que temos, hein? Eu acho que é isso, né? Eu acho que tá tudo certo, foi ótimo, né? Um bate-papo super leve e maravilhoso, né? Passou pra gente uma série de informações, e não só informações, mas também sentimentos, isso é muito legal, né? Do que é ser camiliano e as trajetórias. Então, assim, o NASCE, o Núcleo de Acompanhamento ao Egresso, agradece muito a todos vocês que participaram desse bate-papo. Foi muito legal, foi muito motivante, foi muito instigante a gente ouvir esse bate-papo de vocês. Agradeço muito, de coração. E eu quero deixar aí um espaço para que vocês deem a última palavrinha para esse aluno que está vendo vocês. Fale com esse aluno agora, o que vocês quiserem falar a respeito do curso de biomedicina, porque essa data, hoje, é o dia da biomedicina, né, do curso de biomedicina, então a gente tem aí essa oportunidade tão boa de conversar com nossos alunos. Então, cada um de vocês, se puderem deixar uma palavrinha aí, incluindo o professor Mauro, eu agradeço bastante. Eu queria, professor, se me der a oportunidade, de fazer um pequeno depoimento sobre uma situação que eu vivi no momento da faculdade de biomedicina. O professor Mauro bem lembra, eu entrei gestante na faculdade, eu entrei com 7 meses de gestação, e eu tive tanto apoio dentro da faculdade, dentro da São Camilo, dentro do curso de biomedicina, que me fizeram, eu não parei nada, e eu segui. E hoje meu filho tem 10 anos, e eu tenho 10 anos de início de São Camilo. Então, eu acredito que em qualquer situação que esse aluno esteja, abra os olhos, siga em frente, que consegue, com vontade, e a São Camilo os ajuda a conseguir aquilo que vocês desejam. É só ter vontade e foco, que é possível. Uau! Acho que minha mensagem para os aspirantes a biomédico, boa sorte, a São Camilo consegue dar conta com tranquilidade, e aos que estão cursando o curso, no meio do caminho, estão naquela loucura, respira, que vai dar tudo certo. É isso aí. Eu só queria agradecer o convite, para mim é sempre uma honra participar. E assim, eu me vejo naquela profissional de quando eu conversei na salinha, né, e que estava super empolgada, super amava o trabalho dela. Eu me vejo hoje nessa profissional, então eu me sinto muito realizada, muito feliz, e assim, graças a Deus, assim, que eu escolhi, e graças a Deus que eu fiz na São Camilo. Acho que, enfim, tudo corroborou para que tivesse esse sucesso, assim, que eu me considero muito feliz mesmo nessa minha escolha, e agradeço a todos, principalmente também a professora Renata, a professora Adriano, que sempre também participaram muito ativamente dessa minha trajetória. Uau! Que demais, gente. Nossa, que saudade de vocês. Para mim foi muito gostoso encontrar vocês, pessoas de épocas diferentes, e eu acho, total, Pamela, eu acho que quem assistir, quem estiver aqui vendo vocês falando, vai sentir algo muito parecido com o que você sentiu lá na feira, e falar, caraca, meu, tô empolgado, meu, gostei, deixa eu fuçar um pouquinho mais. Muito bom, obrigadíssimo pela presença, obrigado pelo convite também, Raul, adorei estar aqui, e feliz Dia dos Biomédicos para nós. Exatamente. Tá certo, então é isso, pessoal. Eu quero só lembrar a todos que esse conteúdo permanecerá disponível em nossas redes sociais, então para que vocês possam compartilhar com os amigos, para que vocês possam assistir quando vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Valeu e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.